bem-vindo ao canal Aprendizagens Possíveis. Hoje nós vamos falar de uma aprendizagem que a gente vivencia o tempo inteiro, né? Ela está presente em todos os momentos, em todas as situações e que às vezes a gente não se dá conta, né? Principalmente as nossas crianças. Claro que nós estamos aprendendo enquanto adultos, como adultos o tempo todo, e as crianças principalmente. Por que maior atenção com as crianças? Porque elas ainda não têm um repertório. Nós estamos falando agora dos sentimentos e das emoções. Como apresentar o mundo das emoções e dos sentimentos às crianças, né? Alguns autores chamam isso de alfabetização emocional, né? Coisas que a gente diz e faz, e sentimentos que a gente demonstra, e eles vão percebendo isso, o que ele sente, como ele reage diante das situações. Ele não sabe lidar com isso ainda, né? Nós sabemos que todas as crianças aprendem a andar, a falar, e aí eles são inseridos também nesse contexto com sentimentos, né? Eles têm emoções, eles vivenciam experiências em que às vezes vem um turbilhão de emoções e eles não sabem como reagir, né? Agem por instinto, agem por reflexo, mas apresentar os sentimentos, o mundo dos sentimentos e das emoções das nossas crianças tem um papel nosso como educador, como adulto, como pais. Eles precisam entender o que está acontecendo e de que forma, quais alternativas ele tem para se comportar diante daquele sentimento que vem. Sabemos que não é fácil, né? Sabemos que não é fácil, mas algumas atitudes a gente pode ter para ajudá-los a atravessar, né, essas fases, né, em que turbilhões vêm e às vezes nós adultos não sabemos lidar, quanto mais crianças que ainda não têm um repertório, né, de vida, de sentimentos vividos e experiências vividas. Então, existem coisas que nós podemos fazer que podem auxiliá-los. Por exemplo, diante de uma birra, né, ter empatia com a criança, né, permitir que ela se expresse e depois conversar sobre aquilo, né, conversar sobre a situação. Quais alternativas ela teria para não chegar aonde chegou. Então é ter empatia, se colocar no lugar da criança, é acolher o choro, né? Não é pedir para calar, é acolher esse choro. Não pedir que pare de chorar, deixe-a chorar, tente acalmá-la e com ela mais calma tentar dialogar e criar um leque de alternativas que eles não tinham naquele momento, mas passam a ter no momento em que a gente dá a oportunidade deles conhecerem. Primeiro, nomear esses sentimentos. A gente precisa dar nomes, assim como a gente ensinou o nome dos objetos, a gente precisa dar nomes a esses sentimentos. No momento em que acontecem, eles vivenciarem esses sentimentos, eles precisam saber o que é isso. É raiva, é angústia, é sofrimento, eles precisam saber o que é, o que eles estão passando, né? E, diante disso, dar alternativas para que eles possam vivenciar de uma forma mais tranquila, menos trágica, né? Que às vezes eles se machucam ou machucam os outros, ou xingam. No mínimo, nós vamos ter uma criança que vai refletir, na hora que estiver vivendo, vai refletir sobre o que ele está vivendo e tentando outras alternativas. Precisamos também identificar para eles o que é ciência, o que é necessidade. Muitas vezes uma criança diante de uma loja, diante de uma vitrine, faz uma birra querendo algo que gostaria de ter aquilo, né? É um desejo. E ele tem preferência por coisas, ele tem desejo por coisas e não é uma necessidade. Então, explicar a ele a diferença entre uma e outra coisa é importante para que ele se aperceba, né? Diante de um argumento seu, olha, eu não posso lhe dar esse brinquedo que você tanto quer, porque isso não é uma necessidade, você tem outros brinquedos, brinque com outros brinquedos. Quando tiver, se um dia você pensar em dar aquele brinquedo, né, que às vezes são coisas absurdas que as crianças pedem e a gente sabe que não é bem assim, que não dá para satisfazer todas as necessidades, não faz sentido muitas vezes. Então é importante o diálogo, é importante você mostrar um pouco, né, trazer um pouco para a consciência o que é também o mundo e a verdade da vida, né? E tem idade que já dá para fazer isso, outras não. Outras vai dizer não, explicar por que não, mesmo que naquele momento ele não entenda, ele vai passar pela frustração de querer e não ter, mas é importante que ele viva isso. As frustrações nos ajudam a cair na realidade, né? A gente às vezes deseja algo muito, muito, muito e não podemos ter, simplesmente não poderíamos ter aquilo. E é preciso aprender a lidar com isso desde cedo. Quantos adultos vocês conhecem que vivem frustrados porque querem coisas para as quais eles não têm condições, né? Não têm condições de obter, não têm condições de conquistar. Então, é importante que se tenha um mínimo, né, de resistência à frustração. E isso se faz, é um caminho que se trilha desde pequeno. Muitas mães querem satisfazer todos os desejos dos seus filhos e acreditem, estão fazendo o pior que podem para essas crianças. A gente precisa realmente situá-los, dar limites, né? Então, esses sentimentos, né,
né, que às vezes atordoam os pais, os educadores. Eles precisam ser entendidos pela criança e a gente tem obrigação de apresentar um mundo de sentimentos às nossas crianças, né? Uma outra forma, né, além da hora da birra, de você acolher essa birra e depois tentar, né, mostrar outras alternativas a essa criança que ela teria antes de fazer essa birra. E à medida que ele vai vivenciando essas situações, você vai ressignificando essas situações, né, dizendo o que é que ele pode fazer para melhorar. E ele vai se acostumando a isso, a refletir sobre o que ele viveu e pensar da outra vez que for acontecer, com certeza ele vai estar mais consciente do que está passando. Então, nomear os sentimentos, né, acolher a emoção, não pedir para calar, não pedir para parar o choro. Isso não vai resolver a situação dele, ele precisa expressar de alguma forma o que ele está sentindo, até para que você sinta o que ele está sentindo e possa ajudá-lo. Uma outra alternativa é você contar histórias, né? Você precisa criar a oportunidade de falar dos sentimentos, né? Hoje nós temos homens que não gostam de discutir sentimento, né? A famosa DR, discutir relação. Eles não gostam de discutir relação. E nós sabemos que é no mundo dos sentimentos que está o maior problema das relações sociais, principalmente as maritais. Então, é preciso acostumar todos a falar de sentimentos, dizer como me sinto diante do que foi dito, dizer como me sinto diante do que foi feito ou do que não foi feito. Precisamos identificar o sentimento e falar sobre o sentimento de uma forma tranquila, de uma forma que o outro possa dar oportunidade ao outro para que ele tome consciência de como você se sentiu diante daquele processo. Muitas vezes ele nem percebe, né? Quantas vezes a gente diz algo que machucou o outro e o outro não nos deu a oportunidade de saber o quanto nós machucamos e não retorna, né? Não dá esse feedback e você continua vivendo com aquele machucado ali sem saber. Então é preciso dar oportunidade ao outro conhecer o que você sentiu para que ele se reposicione. Então, como pode uma mãe receber um tapa no rosto de uma criança? Tudo bem que ela é inocente, ela ainda não sabe, mas é justamente por ela não saber que tem que ser dito. Você tem que dizer que não pode bater, né? Que não pode machucar o outro. Você tem que demonstrar que não está correto, que você sentiu. Claro, não de forma dramática, porque a criança não tem nem elaboração para isso, para entender. Mas é preciso ser dito, é preciso ser repetido. Educar é repetir. Educar é repetir. Você já sabe? Não, ele não sabe. E se ele sabe, ele vai ouvir quantas vezes forem necessárias para que ele reflita sobre aquilo e não faça da mesma forma. Tentar outras formas, dê alternativas. Uma outra forma de você buscar criar situações para falar de sentimentos é contar histórias. Você pode lembrar de coisas que você viveu, que foi que aconteceu e como você aprendeu com aquilo, né? Então, você pode identificar o sentimento que você teve e dizer que você lidou de uma forma, mas que depois você aprendeu a lidar de uma outra forma. Pode criar situações também, você pode criar histórias, né? Mas é importante falar dos sentimentos. A criança precisa ser apresentada a esse mundo, porque às vezes é muito cruel para ela, né? Ela sente medo, né? Ela sente frustração. É preciso identificar, falar das situações e dar alternativas para que ele, diante daquele sentimento, ele se reposicione de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais sociável, né? As histórias, elas têm um poder mágico. As histórias, os livros de história, né, têm poder mágico. Eu quero contar uma história a vocês que marcou muito a minha vida profissional. É incrível que eu conheci essa história, não foi quando criança, né? Eu conheci essa história num curso gerencial, né? Foi um grande evento. Eles resolveram falar de sentimentos, né? E não foi isso que me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a ferramenta que eles utilizaram, né? Um instrumento que eles utilizaram para a gente abordar os sentimentos. Foi um livro de história infantil, né, que falava de sentimentos. Hoje já está mais comum, a gente tem muitas literaturas aí falando de sentimentos, mas na época não era tão comum assim. E uma coisa que me tocou é que ele fala com a criança sobre os sentimentos dos pais, né? E isso sensibilizou demais a todos nós, né? Foi um livro de história que tocou a todos, eu tenho ele até hoje. E comprei o número 1, número 2, número 3 para os meus netos, porque eu acho que vale muito a pena, muito a pena. O autor é Tio Gaspar e o nome do livro é Se Liga em Você, tá bom? Obrigada. Repensem e pensem sobre isso.